Gente boa e amada, boa noite para todos vocês. Tudo bem? Que bom. Estão todos me ouvindo bem aí atrás? Legal. Se alguém tiver alguma dificuldade, ainda temos 2 assentos aqui, 2 aqui, o resto vai ter que ser ali pela escada mesmo, certo? Jack, meu mano, tudo bom? Obrigado. Obrigado por tudo, meu irmãozão. Gente boa e querida, eu estava aqui me preparando para descer, com vontade de pregar umas 2 ou 3 coisas que me vieram ao coração. Aí um pouquinho antes de eu descer, eu fiquei pensando em muitos de vocês que estariam aqui, não necessariamente pensando em pessoas. Durante anos e anos pregando o Evangelho, eu me descondicionei de pessoas, de indivíduos. Mesmo nos ambientes do meu convívio mais frequente, aonde eu sei que às quartas-feiras, infalivelmente, existem 20 ou 30 pessoas que não faltam nunca, que estão aqui. Há outras que vêm quando podem, os grupos variam, aumentam, dependem do feriado, da hora, da circunstância. Mas mesmo em encontros tão regulares como esses encontros da quarta-feira, eu me eduquei no curso dos anos a não pensar nos indivíduos, nem nas conversas que eu tenha com eles, nem naquilo que eu sinta a respeito deles, nem em relação àquilo que eles porventura me digam. Nenhum de vocês que jamais conversou comigo qualquer coisa pode e deve ter, sinceramente, o equívoco ou a ideia de toda vez que me ouçam pregando, virem a pensar que eu estou dizendo alguma coisa sobre algum tema porque você me contou alguma coisa. Eu simplesmente não tenho isso em mim. Eu me eduquei no Evangelho, pregando a palavra e tentando pregá-la com sinceridade, e para que ela seja sincera, ela tem que ser desconectada, ela tem que ser ela, pura e simples, ela não tem que contar com acervos nem com informações, ela tem que ser palavra de Deus, não um conjunto de interpretações de um suposto mensageiro que junta uma conta de coxa de retalhos e apresenta suposta relevância para as pessoas baseado em informações adquiridas. Isso é charlatanismo relacional. E o meu coração tem pavor disto. De modo que desde os 18 anos, quando eu comecei a pregar, eu aprendi no Senhor que isso jamais seria assim. E jamais foi. Então o que acontece? Eu nunca penso em indivíduos, eu sempre penso em pessoas humanas, em situações humanas. Quando eu me pergunto, o que eu me perguntei, por exemplo, há pouco, e que me fez mudar de ideia a respeito do que eu iria lhes dizer hoje à noite. O que é que eu me perguntei? Sem pensar no rosto de ninguém, na história de ninguém, em coisa nenhuma acerca de ninguém. O que eu me perguntei? Eu me perguntei sinceramente, Senhor, essas 3 coisas que eu estou aqui com vontade de falar, são coisas que eu estou com vontade de falar, mas a minha pergunta a Ti, com toda sinceridade, é o que esses irmãos amados que estão aí, de todo o coração, da maneira mais simples e prática possível, estão precisando ouvir. E de fato, hoje, nesta hora, neste dia. E a minha mente foi para aquela quantidade significativa de vezes em que Jesus pergunta às pessoas coisas desse tipo, como a Bartimeu, cego mendigo, que mendigava à porta de Jericó. O que tu queres que eu te faça? Deixando que o indivíduo discernisse qual era a sua necessidade. Em algumas outras ocasiões, não, ele não fez pergunta nenhuma.
Como, por exemplo, com aquele cego de nascença no templo em Jerusalém, que ele simplesmente fez uma gororoba de cuspe com terra encontrada ali nos arredores do templo e emplastou o rosto do cego de nascença e disse: vai ao poço de Siloé e lava-te. E o homem, obviamente, foi, porque era a coisa mais óbvia a fazer, era procurar água e lavar-se. O homem foi lavar-se e ficou vendo. Mas, frequentemente, ele joga para as pessoas a questão de qual é a necessidade. O que é que tu queres? E a pessoa tem que dizer. E eu fiquei me perguntando diante dele, o que é que de fato cada um aqui estava precisando? Independentemente do que eu estivesse com desejo de falar, daquilo que tivesse sido antes de qualquer coisa um alimento, uma reflexão pessoal, um desejo, um calor, uma ternura de Deus comigo, uma vontade de afirmação de fé pessoal e particular. Para além disso tudo, a pergunta é: o que é que eles estão de fato de mais simples e básico precisando ouvir nesta altura da caminhada? Se Jesus estivesse aqui e perguntasse: o que tu queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta antes o que tu queres que eu te faça? Honesta e sinceramente. Aí as respostas podem ser muitas, né? Desde as coisas mais caprichosas para alguns, o que seriam desejos do capricho, seriam orações do mundo, seriam orações da carne, seriam orações das nossas guerras, dos nossos egoísmos, seriam orações que, se Deus as atendesse, ele seria o diabo para nós. E que, em as atendendo, teria que dizer: eles pediram, dei-lhes o que pediram, satisfiz-lhes os desejos, mas eles definharam o espírito. São aquelas coisas que, quando a gente luta para ter e adquire para morrer no ser, no interior. Desde desses desejos caprichosos, aqueles outros de tons diferentes. São desejos relacionados a amores da gente, aos filhos, por exemplo, aos cônjuges, ou a nós em relação aos filhos e aos cônjuges, ou a uma angústia pelo casamento, seja daquele que está se sentindo mal, seja daquele que não deseja perder de modo algum o cônjuge. Ou então pode ser alguma coisa relacionada à doença, à fragilidade. Para alguns, é algo que tem vínculo com necessidades muito práticas, de aprender a viver, aprender a amar, aprender a se relacionar, aprender a lidar bem com as coisas no trabalho. Para alguns outros, tem a ver com encontrar um sossego em meio a uma turbulência existencial enorme que caracteriza a vida. Para alguns, tem a ver com um alento indispensável, muitas vezes, em meio a um cotidiano carregado de perturbações e de opressões. Para outros, não tem nada a ver com coisa alguma anterior. É mero prazer e alegria no que possa ser revelação na palavra, uma pepita do Evangelho,
uma descoberta, uma conexão, algo que em sendo pronunciado, dito, divisado, cria um conjunto de coisas no coração daquela pessoa que parece que só estava aguardando o incrustamento daquele momento, daquela hora, para ter uma formação interior e anterior, se solidificando, se construindo para ela como entendimento. Enfim, as razões são as mais diversas. Eu, no entanto, não tendo ouvido nada específico da parte de Deus, deixei de lado os 3 textos que eram as alternativas mais ternas do meu coração para pregar hoje à noite e me ative a uma pergunta que tinha a ver comigo. E a pergunta era, escuta, e você? Conhecendo um pouco os contextos, não apenas dos indivíduos, mas das circunstâncias, do momento, dos tempos, do mundo, da hora, da viagem, da jornada de cada um, andando com você aí no caminho da graça nesses últimos 5 anos, em Brasília, nos outros tantos acompanhando pelo site, pela VMV-TV, há tanto tempo também, alguns que eram de outros tempos e eras, andando comigo há décadas. Então eu, olhando para esse universo, me perguntei, e você? No dia de hoje, sincero e honestamente, o que você gostaria de dizer a esses irmãos? Esquecendo textos, esquecendo o que eles ouviram a última vez, esquecendo o que você pregou domingo, esquecendo um corpo de sentidos que o seu coração pastoral sempre deseja apresentar às pessoas para elas saírem carregando uma coisa que faça nexo não só naquele dia, mas com o dia anterior, com as coisas anteriores, que sejam uma sequência construtiva. Independentemente disso tudo, o que você gostaria de dizer a elas, assim, de maneira muito simples? Se você tivesse que escolher 3 palavrinhas, sim, um corinho de escola dominical, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Tralalalalalalala. Alguém aqui foi criança na escola dominical? Quando eu era criança, isso era inevitável. Começava aquela classe lá todo domingo de manhã. 3 palavrinhas só. 3 palavrinhas só. Sim, como se fosse para falar para uma criancinha de 6 anos de idade. O que é que você diria? Aí 3 palavras me vieram à mente. Palavra número 1, pensamento. Palavra número 2, atitude. Palavra número 3, comportamento. Aí em seguida eu tive um conflito. Falei, por que esta ordem? Pensamento, atitude, comportamento. Porque às vezes é o bom pensamento que produz a boa atitude, na maioria das vezes. Mas existem ocasiões em que é a decisão da atitude que começa a forjar bons pensamentos. O cara até está com maus pensamentos, mas ele deixou-se possuir por uma consciência superior ao desejo do seu pensamento, à sua conjectura, submeteu-se a essa coisa superior que é quase um antipensamento, é um pensamento que dá raiva ao pensamento que ele queria liberar, e aí ele decide, mesmo contra o pensamento
ter uma decisão de atitude diferente em relação àquilo ali. Aí quando ele faz isto, e ele continua a fazer, ele frequentemente descobre que aquilo gera um estranho prazer. A renúncia acompanhada daquela positividade de atitude gera um estranho prazer no coração. Não é o prazer dos vitoriosos, é o prazer dos realizados, dos plenos, dos que cresceram. Aí isso, em sendo praticado, começa a gerar bons pensamentos. Na maioria das vezes, no entanto, é o contrário. Bons pensamentos desencadeiam inevitavelmente boas atitudes. E boas atitudes, inevitavelmente, geram um bom comportamento. O que é um bom comportamento? É um comportamento moralmente aceito? Ou seja, é o comportamento do rei da média, do cara que fica ali fazendo média, não sei o quê, porque moral, no sentido imediato, é aquilo que decorre da maioria, da majority. Isso é moral, é o que é dos maiores, é do maior número, é o consenso dos mais, da maioria. Isso é moral. Por isso a moral muda tanto, porque as maiorias vão mudando de opinião geração após geração, hoje em dia quase que de 6 em 6 vezes, ou de ano em ano. No passado era de... Houve um tempo na história humana no Ocidente que era assim de 1000 em 1000 anos, dava uma alteradinha. Mas da Reforma Protestante para cá deu uma acelerada, e mais ou menos do século XIX para cá acelerou mais. Do século XX, dos anos 40 e 50 em diante, a aceleração foi crescente. Dos anos 70 para frente foi desembestado. E daí em diante, quando a gente entrou no século XXI, a aceleração é tamanha e o tribalismo das opções e das escolhas é tão grande que não dá nem tempo de se formar uma maioria moral. Então, o que é comportamento? É esse tipo de moral? Dependendo de aonde você faça essa pergunta, você pode até ouvir essa resposta. É sim. Na igreja, mesmo quando a resposta não é esta, a resposta é esta. Porque é isso que vale. Especialmente escudados no texto sobre a tal da aparência do mal. Então, ou do bom testemunho. Aí é em cima da aparência do mal e do bom testemunho que a igreja constrói o sentido de moralidade que tem a ver com a média ponderada do que os pastores do grupo estabelecem como sendo as regras a serem impostas e obedecidas. Isso no ambiente eclesiástico. Em outros ambientes são outras regras, mas a moral está presente. Então, dependendo do lugar, a resposta que você vai ouvir pode até ser esta mesmo, de que a moral é a média ponderada e você que se encaixe, para você não virar um freak, um esquisito, uma coisa do gênero. Para outros, esta é uma palavra abominável. Eles gostam mais da palavra ética. A palavra ética é muito mais elaborada, tem uma construção psicológica muito mais bonita. Carrega valores e significados profundos, no seu sentido mais original. Mas entre nós, ética acabou se transformando o comportamento politicamente correto, que não necessariamente é moralista. Às vezes nem é moralista.
Às vezes, para ser em alguma área da vida politicamente correto, você tem que bater contra o moralismo. Porque o moralismo é coisa de fundamentalismo das burros. E como o cara politicamente correto não quer ser um fundamentalista burro, ele não sente que ele obedece uma quantidade enorme de regras e de imposições de um monte de idiotas. Mas como ele, por exemplo, diz, o moralista é contra o aborto, então eu sou pró-vida. Aí, significando dizer, a grávida escolhe. Mas é porque isto é politicamente correto. Nessa mesma esteira de politicamente correto, ele vai seguindo um monte de outras regras do lado de cá que ele chama de éticas. Mas que acabam virando um moralismo. É um moralismo politicamente correto. O cara que não dançar conforme aquela música é igualmente excluído. Então, o que é comportamento bom? Do ponto de vista do Evangelho. Do ponto de vista do Evangelho, comportamento bom é: eu tive fome e tu me deste de comer. Eu tive sede e tu me deste de beber. Eu estive nu e tu me vestiste. Eu estive preso e tu me visitaste. Eu estive enfermo e tu foste ver-me. Eu era um estrangeiro e tu me abrigaste. Eu era um alienado, um despojado, um carente, e tu te importaste comigo. Isso é comportamento do ponto de vista de Jesus. Do ponto de vista de Jesus é aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei isto vós primeiro a eles. Isto é comportamento do ponto de vista de Jesus. Do ponto de vista de Jesus, comportamento está encurralado naquilo que o apóstolo João disse. Se alguém vir, tiver olhos, andar, tiver informação, perceber, estiver ao alcance, os olhos viram. Se alguém vir o seu irmão passar necessidade neste mundo e tiver os meios para socorrer este irmão e nada fizer, João pergunta: como pode estar em tal pessoa o amor de Deus? Porque, supostamente, um coração habitado pelo amor de Deus manifesta atos de amor. E ver, ter, poder e não fazer é homicídio por omissão. É anti-amor. Portanto, alguém precisa de regras para discernir as implicações devastadoras do que seja bom ou mau comportamento segundo Jesus no Novo Testamento, e que não tem nada a ver com moralismos, nem com culto à ética, tem a ver apenas com as simplicidades que eu acabei de dizer, e esse é o fenômeno de total encurralamento mesmo. Está acontecendo alguma coisa aí? O que é? Barata, querida. Esquece. Pelo amor de Deus, fica ali, deixa a barata em paz. Deixa a baratinha em paz. Respeita a barata, menina. Por que você acha que você tem essa importância toda, hein? Que a barata vem logo atrás de você. Mas eu entendo as angústias femininas. É mentira, eu não entendo nunca. Conversa fiada. Eu digo que entendo só para ser politicamente correta, é hipocrisia. Eu vou morrer sem compreender. Faz só clec se a gente apertar. Mas então, do ponto de vista de Jesus, comportamentos são essas coisas simples. Simples, absolutamente simples.
Aí, pensamento, atitude, comportamento. Por exemplo, de onde vem a importância dessa barata? Vamos tomá-la como ilustração do que eu estou dizendo. Porque essa barata, ela nasceu num pensamento, gerou uma atitude, produziu um comportamento. Foi ou não foi? Alguém fugiu dessa sequência aqui? Aqui, neste lugar. A gente não teve uma ilustração dramática do que pensamentos embaratados podem produzir uma atitude embaratada e que gera um comportamento baratoso? E você não fique constrangido a ninguém, ó, tá todo mundo proibido de filmá-la, tá bom? Ninguém te filma, fica tranquila. Se a minha mulher estivesse aqui, já veio, né? Se a minha mulher estivesse aqui, você não tem ideia da calamidade que teria sido. Então, não tem nada a ver com você, não tem mulher aqui que não tenha se espantado. Eu vou te dizer o seguinte, tem alguns homens que também. Eles têm metrofobia de barata. Então, mas vejam que pensamento, atitude e comportamento, quando se encadeiam, produzem. Porque a fobia da barata nasce no pensamento. Ela não obedece lógicas. Não tem lógica, como nenhuma outra fobia. Fobia é a doença do medo. Simplificando, podem saber disso. Fobia é a doença do medo irracional. Porque se fosse um leão, era racionalíssimo. Eu teria sido o primeiro a parar tudo e dizer, saiam correndo por ali. Porque não seria fobia, seria medo racional de quem mede forças e consequências e sabe que haverá consequências. Isso não pode nem ser chamado de medo, isso tem que ser chamado de razão com aplicativo de sobrevivência. Agora, fobia é a doença do medo, é o medo irracional. E a gente sofre de vários tipos de fobias. O cara pode estar preso num lugar que ele saiba que ele não vai cair de modo nenhum. Por exemplo, aquela projeção de plataforma grossa, ali no Grand Canyon, que podem botar 30 elefantes lá em cima e não vai quebrar, mas só porque é transparente, o sujeito vai andando ali, a razão dele diz, não vai quebrar! É mais fácil o eixo monumental desabar, rapaz. Não vai quebrar, mas só porque o cérebro dele atravessa o material que supostamente é sólido o suficiente para aguentar 30 elefantes, porque é translúcido para ele ver o abismo, a vertigem do abismo é mais forte do que toda a lógica e ele sente assim, desculpe a expressão, como se os bagos estivessem indo. O cara vai aqui, se ele consegue, é uma desgraça. Já tiveram essa experiência? Mesmo os mais sadios entre nós, em cada 100, 90 se sentem assim. Mesmo os que não demonstram, mas vão apertando. Vão que vão. Vão andando assim. Aí fazem logo aquela volta e vêm apressadinhos. Que maravilha! Graças a Deus eu saí, cumpri a minha parte de coragem familiar nesse nosso turismo no Grand Canyon. Então é um pensamento tomado por fobia que gera uma atitude que produz um comportamento.
E é assim para o bem e é assim para o mal. Uma pessoa que não tem medo de animais, em geral, desenvolverá uma atitude espontânea e natural de naturalidade e até de alegria frente àquela outra criatura, aquele outro ente, de tal modo que desenvolverá um comportamento amistoso e atencioso, que vazará uma energia de amistosidade que praticamente de modo absoluto produz do lado de lá, no animal, uma resposta igualmente positiva. Nos níveis mais básicos da vida. Plantando flores. A gente fala de gente que tem mão boa e mão ruim para plantar. O que de fato tem é gente que ama a semente, que ama até a água, que quando vai botar água numa semente, joga primeiro a água na própria mão e ainda esfrega a aguinha assim com a mão, para não cair direto na semente, dá aquela aquecidinha, aquela esfregada, pensando o melhor da semente. Planta com jeitinho, procura a melhor terra, olha várias vezes por dia. Uma das primeiras coisas de manhã é chegar lá e olhar, é apreciar, é ver se o sol está entrando, se é a melhor temperatura. Toca de vez em quando, vê com ternura como anda a umidade. Bons pensamentos que produzem boas atitudes e que vão produzir um resultado quase sempre, se houver esses cuidados, com positividade total. A gente vê isso na prática da vida. Por exemplo, quando a Vinde, que foi uma organização que durante 20 e tantos anos existiu para dar suporte ao ministério que eu fazia no Brasil e fora do Brasil desde a década de 70, no tempo em que a Vinde tinha um escritório na torre do Niterói Shopping, na década de 80, eu me lembro que nós tínhamos lá o 28º andar daquela torre. E alguns outros andares para baixo, espalhados lá, era muita gente e tinha que sair alugando para baixo na torre. E aí, eu subia todos os dias para o 28º andar e de vez em quando você compartilhava o elevador assim com 20 pessoas, aqueles elevadores de torres, muita gente, às vezes mais gente ainda. E um dia eu ia subindo e a maioria das pessoas me conheciam, como vai, reverendo, era como todo mundo me chamava naquele tempo, e não sei o que e tal, e eu falava com um e com o outro. Nesse dia eu estou ali, foram falando, eu fui cumprimentando, aí de repente entra um rapazinho, vestido de gravata, toda botadinha para dentro da calça, arrumadinho, ele assim bem criolinho, aí ele entrou, olhou e sorriu assim, olhando nos olhos de todo mundo e disse: bom dia para todos, meus amigos, que todos tenhamos um bom dia. Com licença, entrou, virou para a porta. Aí quando chegou no andar dele, ele saiu. Quando ele saiu, tinha uns outros garotos que eram boys também, porque esse que cumprimentou-nos a todos era boy de uma empresa naquele lugar. Os demais boys, assim que a porta fechou e o rapaz se foi, disseram: idiota, pensa que é o rei dos boys. Aí todo mundo é um panaca, pensa que é o rei dos boys. Aí eu cheguei e falei assim: deixa eu lhes dizer uma coisa. Aqui vocês todos dependem do salário que alguém paga. E eu aqui nesse prédio não tem ninguém que tenha mais gente funcionando, tendo os seus salários pagos por mim do que eu. E eu vou dizer o seguinte: eu não contrataria a nenhum de vocês, mas eu vou fazer um convite para o rei dos boys e trabalhar para mim.
Porque um cara que tem a coragem e a atitude de acordar de manhã, entrar num elevador, olhar nos olhos de todo mundo, dizer um bom dia para todos, que tenhamos todos um bom dia, virar para lá, na hora de sair, com licença, bom dia para todos. Esse cara já me ganhou. Eu tenho respeito por gente assim. É gente assim que faz a vida, faz o mundo, faz encontros, pensa em soluções, não em problemas, carrega soluções. Agora, depois que eu pensei isso tudo, eu vim para cá dizendo eu só vou falar de pensamento, atitude e comportamento. Aí eu sentei aqui, nosso amigo Jack estava tocando ali, aí de repente eu senti aquela coisa forte no meu coração. Esta sequência toda você encontra em Filipenses. Leia para os irmãos, para eles saberem que isso não é apenas uma lógica de sabedorias humanas, mas é pura sabedoria simples do Evangelho e da Palavra. Então ouçam com atenção agora, só mais um pouco. Filipenses, capítulo 4, do verso 2 em diante. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. São duas irmãs em conflito, e o apelo de Paulo é para que elas pensem, encontrem um pensamento que se una ao coração, que seja concorde. Um pensamento que faça um acordo cardíaco, um acordo sincero, um acordo afetivo, que encontre bom termo, que não valorize a discordância, mas sim a convergência. Eu rogo a elas que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto,
não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então vocês vejam como para Paulo também era impossível separar o que vinha primeiro, se era sempre o pensamento gerando a atitude, ou se frequentemente era a decisão de começar com a atitude e educar os pensamentos, para produzir um comportamento. Aqui no caso da sequência de Filipenses, ele começa com a decisão da atitude. Como um mandamento, rogo a Evódia e a Sinti que pensem concordemente no Senhor. O Paulo estava cantando, mas ele está dando um grito e chamando-as para mudarem a sua atitude. Uma em relação à outra. Porque a mudança de atitude iria mudar o pensamento. Mas primeiro tem que se estancar o processo. Para estancar o processo tem que ser uma atitude, uma decisão. Que diz já, chega. Que desiste. Ou que determina que a guerra cessou e que você vai ver o melhor e vai tirar o melhor proveito possível da circunstância, da situação. Não se aproveitando da pessoa, é claro, mas facilitando o encontro, o vínculo, sem que você deixe a sua identidade no processo. Com dignidade, mas que encontrem acordo de pensamento. Que desistam do culto às divergências. Isso é uma atitude que, quando começa a ser praticada, muda os nossos pensamentos. Outras vezes é uma decisão, é um pensamento que a gente já tem, que quando a gente começa a praticar, vai modelando as nossas atitudes. Mas a gente precisa transformar o pensamento em atitude prática, que vai virar comportamento tangível, palpável e verificável. Ele manda ter essa atitude de alegria no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Manda ter atitude de moderação. Manda ter uma atitude de descanso, de não andar ansioso por coisa nenhuma. Antes, manda que a educação mental e espiritual seja trocar a ansiedade pela confiança que declara diante de Deus qual seja a situação, e entrega e descansa. E somente assim pode-se não viver ansioso. Mas é uma atitude de fé. Não é porque pelo pensamento se encontrou todas as soluções. Nesse caso, é a fé determinando uma atitude que vai acabar produzindo um modo de pensar. O modo de pensar é o modo da confiança. Nessa sequência, ele diz do que pensar. Ele termina essa primeira parte de convocação a atitudes, dizendo: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Se você começar a tomar a decisão em relação a ter as atitudes exatamente propostas pelo Evangelho, mesmo que você esteja desemocionalizado, mesmo que você esteja mentalmente desmotivado, mesmo que os seus instintos sejam contrários, mas se pela fé você resolver dar
razão ao Evangelho e mudar sua atitude e tomar decisões novas e agir com base nessa atitude que provém exclusivamente da supremacia da fé sobre o seu capricho, direito ou instinto, ou seja lá o que for. O resultado disso é que a paz que excede a todo entendimento começa a tomar conta de você. E o que acontece é mais do que isso. Deus começa a guardar as nossas emoções, os nossos corações, a atitude nova em fé, fazendo o que é certo, justo, verdadeiro. Começa a proteger as nossas emoções. A gente começa a ficar menos vulnerável. Vulnerável ao sabor das coisas. E você começa a agir mais baseado em decisões da fé. Mas a sequência disso é que isso começa a produzir um modo de pensar natural em você. E sua mente vai ser mudada. Você vai ser pacificado, a paz de Deus que excede a todo entendimento toma conta de você, guarda seu coração e desemocionalizado, tirado de urgências, de opressões, de demandas e de obrigações, livre disso, pacificado, com o coração e as emoções guardadas, com a paz de Deus que excede a todo entendimento nos tomando, a nossa mente é protegida, a gente começa a pensar com isenção, com bondade. Por isso Paulo diz finalmente, pensem, irmãos, em tudo que é verdadeiro. Parem de maquinações, de fantasias, de imaginações, as mais diversas. Abandonem isto. Apliquem-se o que é verdadeiro, o que é sincero, o que é real, factual. Não se entreguem às subjetividades interpretativas. Vocês vão acabar paranoicos. Se é sim, sim, não, não de você para com o seu próximo, até prove em contrário, é sim, sim, não, não, de lá para cá. Mas você faça o que seja verdadeiro, sem lançar pérolas aos porcos, com o bom senso e a sabedoria de saber com quem você está lidando. Mas sinceridade, com sabedoria, é o que se demanda dos nossos pensamentos. Tudo que é respeitável. Ao invés de a gente ficar pensando o pior do outro, imaginando as maiores safadezas sobre o outro, será que esse cara é um sacana? O que será quando ele entra no quarto? O que será que ele faz quando ele fecha a porta? Aí fica pensando. Aí depois quer acordar assim, cheio de bons sentimentos. Sua cabeça é uma podridão, mano. Não é nada respeitável, você desaprendeu a reverência no pensar. Tudo que é justo, a gente aprendeu a pensar em levar vantagem. Como é que eu me beneficio dessa? Como é que eu ganho mais nessa transação? Como é que eu tiro mais proveito? Como é que eu uso isso como trampolim? Como é que eu me catapulto? Todo o nosso treinamento é para a prática da injustiça, em todas as perspectivas. Isso é honrável entre nós. A gente faz MBA para aprender isso melhor. Muitas vezes. No entanto, nosso chamado é para o win-win mentality. Só é bom para mim o ganhar se você tiver ganho também. Se não for bom para nós dois, não pode ser bom para mim. Será aproveitamento. Eu estarei defraudando você.
e o Senhor não abençoa a defraudação. Tem que ser justo. Por isso, quando eu vou negociar com alguém, eu não vou querendo levar vantagem, eu vou querendo que a justiça aconteça, o que seja bom para ele e para mim, seja o termo do nosso acordo, verdadeiro, não para eu sair dizendo, pô, que maravilha como eu levei vantagem. Coitado de você, seu bobo. Eu tenho que aprender a pensar de maneira justa em todas as coisas. Não interessa se é meu filho querido, mas se fez o que é errado, eu não vou dizer que o errado dele é certo só porque é meu filho. Foi isso que eu aprendi com meu pai e é isso que eu aprendo com meu pai que está nos céus. É simples assim, o justo é justo e a gente pensa o que é justo. Tudo que é puro, a gente limpa a mente de malícia. Tudo que é amável, tudo que é gentil, tudo que pode edificar e construir identidade verdadeira no outro pela via da gentileza, da amabilidade, da cordialidade, da tratabilidade. Isso é um software de pensamento que Paulo diz pode se instalar em nós. Tudo que é de boa fama. A maioria de nós fica querendo saber quais são as últimas sacanagens. Vamos ver se a gente atualiza as fofocas. Você não tem amigo ou amiga que liga para você? Escuta. Quanto tempo que a gente não se encontra para fofocar, para falar mal da vida dos outros? Vamos ver se a gente se encontra para falar mal da vida dos outros. E é para falar mal da vida dos outros mesmo. É para fazer o exercício daquilo que não é de boa fama. Que não é virtude. Que não faz a gente louvar, que não faz a gente exaltar o bem. É só o mal. Paulo diz, se você quiser de fato aprender o caminho, desenvolva e exercite os temas, o espírito, o significado desse pensar segundo Jesus, desse pensar segundo o Evangelho, que é um pensar que viaja pelo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, cheio de louvor. Paulo diz, seja isso o que ocupe, o que lote, o que transborde o vosso pensamento. É para deixar a gente ficar cheio disso. Isso não é coisa de otário, não. É coisa de gente que ganha a mente de Cristo. Quanto mais isso se desenvolver em mim, mais se cumprirá o que aqui está dito, e o Deus da paz será convosco. Você vai ficando pacificado, pacificado, pacificado. Aí você caminha para o próximo passo, que é esse comportamento que não é blasé, é contente. A grande ética do Novo Testamento é contentamento, é gratidão. Um coração contente, grato, só produz ações de contentamento e gratidão. Só gera bondades. Por isso Paulo diz, eu alegrei-me que vocês puderam se mobilizar e mandar ajuda financeira para mim, não por causa do dinheiro ou da minha necessidade, mas por causa do bem que isso produziu em vocês, essa atitude, essa mobilização, esse pensamento, essa disponibilização que acabou se transformando numa realidade prática. Ele diz, eu digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se tiver, tem, se não tiver, não tem. Mas eu estou contente, o meu comportamento é este. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado.
De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, gente boa de Deus, olha aqui para mim. Você vai voltar para casa e vão perguntar a você, escuta, foi que o Caio falou hoje lá? Teve alguma revelação do Espírito Santo? Eu não sei o que você vai dizer, mas eu sinceramente sei o que eu dei a você. E eu dei o melhor instrumento para se viver da maneira mais simples possível. Eu e você precisamos ter os nossos pensamentos salvos, enchê-los de tudo que seja verdadeiro, não fantasioso, não fetichista, mas verdadeiro. Não com auto-engano, com narcisismo, mas com realismo, realidade. Tudo que seja verdadeiro, tudo que seja respeitável, reverenciável, tudo que seja de boa fama, tudo que seja amável, tratável, generoso, gentil, tudo que carregue positividade, seja isso que ocupe o meu pensamento. E Paulo ainda diz, e aquilo que vocês ouviram, viram, perceberam, assistiram em mim, pratiquem. Porque não adianta saber, tem que praticar. Tem que virar uma atitude, um compromisso. Tem que virar uma decisão de fé. Tem que virar uma disposição interior. Esse tem que ser o seu dogma de fé. É transformar os pensamentos de Jesus em atitudes na gente, que produzam o fruto de um comportamento segundo Deus, que nada mais é do que o comportamento da gratidão e do contentamento na vida. A grande ética do Evangelho é gratidão e contentamento. A grande ética do Evangelho é o fruto do amor no nosso caminho. Isso é que Deus chama de comportamento. É amor prático e simples. É contentamento, é gratidão. Quem conseguir fazer isso vai ter uma resposta tão imediata quanto aquela que a gente teve na nossa brincadeira. Uma fobia no pensamento vai gerar uma atitude que vai produzir um comportamento. Se a gente mudar, agora não em relação à barata, mas em relação às baratas da existência, se a gente começar a pensar de outro modo, se a gente começar a se encher de fé, se a gente começar a pensar a partir da fé, se a gente começar a deixar de tentar sermos os nossos próprios defensores e dizermos o Senhor é o meu refúgio, que me poderá fazer o homem e confiar nele, aí a confiança produz um pensar não paranoico. A confiança vai tratando as nossas fobias, os nossos medos do medo, as nossas doenças de medo, que tem a ver com quase tudo na vida, medo até de amar. A confiança vai dando a gente um destemor enorme em relação a ser traído. Tem ninguém com poder de me trair, só tem gente com poder de se trair. Mas me trair? Se você chegar e disser, olha, a pessoa na qual você mais confiava traiu você. Eu digo, não, ela se traiu. A mim, ninguém tem o poder de trair. As pessoas que pensam que me traem estão apenas se traindo, mas não a mim. Eu me trairei se as trair. Do contrário, estou protegido. Essa é a minha confiança. Eu sou intraível.
Se eu não for um traíra, eu sou intraível. A minha mente pode se ocupar de coisas muito mais construtivas. Por que eu tenho que pensar o pior a teu respeito, se eu posso imaginar o melhor a seu respeito? Não é porque eu, porventura, saiba o que você me contou. Você pode me contar o que você quiser, ou você me pensar que você pode sair de onde você está e melhorar imensamente. Porque a minha mente está treinada na fé para crer nisso. Se eu não cresce nisso, eu não conversava com mais ninguém, não atenderia mais ninguém, não pregaria o evangelho nunca mais. Se conversões e mutações e transformações não fossem milagres possíveis o tempo todo. Tudo que é de boa fama, é nisso que eu tenho que pensar. Nas coisas legais a teu respeito. E no que você pode ser. E no que eu posso ser para você. Eu tenho que carregar isso em mim todo o tempo. Eu não posso deixar o diabo nem o mundo mudarem a minha capacidade de carregar esses pensamentos, de pensar deste modo. Porque é só assim que eu vou ter essa atitude de moderação, de alegria sempre no Senhor, de buscar pensar concordemente, de buscar a paz, de ser um filho de Deus, um pacificador, de não andar ansioso, de descansar ao contrário, e de chegar ao máximo de tudo, que é manifestar, independentemente das circunstâncias, o mesmo comportamento. Se houver sobrando, aleluia. Se houver escassez, aleluia. Porque eu já aprendi. Aprendi significa dizer que vivi o ciclo de pensar os melhores pensamentos, praticar as melhores atitudes e viver os melhores comportamentos tantas vezes que eu aprendi que isso roda cada vez naturalmente dentro de mim. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi que tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu aprendi, eu aprendi, minha gente. Eu aprendi. Esse é o Evangelho quer fazer a gente andar alegre por aí, dizendo, não para os outros, mas dizendo para nós mesmos com gratidão diante de Deus, eu aprendi, e estou aprendendo todo dia, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece, eu aprendi. Se eu tivesse que deixar alguma coisa para você para sempre, era isso. Se eu pudesse pedir a você para guardar uma coisa todo dia, o tempo todo, o dia todo, em tudo que você fizer, para ter o poder de mudar a sua vida para sempre, seria isso. Você que diz que crê em Jesus, que em tudo isso, agregue esses pilares simples ao seu pensar, ao seu agir, à sua atitude, e você vai desenvolver o comportamento de contentamento, gratidão, amor, porque é inevitável que seja assim. Quando pensamento, atitude e comportamento se alinham na fé e no amor de Deus, o resultado é sempre esse. Nasce um ser humano que aprende a andar com Deus e a viver contente em toda e qualquer situação. Porque sabe que tudo pode naquele que o fortalece, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar juntos, todos nós aqui, o pessoal que está nos vendo longe daqui, que está nos vendo em
em casa, em qualquer lugar. Vamos orar juntos. Paizinho, por favor, dá que o Evangelho tenha entrado em nós, que a simplicidade do ensino do reino de Deus tenha nos atingido e que tenha feito nascer na gente a vontade de transformar isso num pensar contínuo, num modo de pensar, num modo de ser, de reagir, de expressar, num modo de nos comportarmos, não como quem segue regras, mas como quem apenas segue o amor, a confiança, a gratidão e o contentamento. Por favor, realiza isso na minha vida, hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje, num crescendo que não pare, e na vida dos meus irmãos e irmãs também, aqui ou em qualquer lugar da terra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.